Abra sua Bíblia, nós encontramos na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo de Pedro, versos número 3. Aqui fala sobre a necessidade do homem ter esperança no meio das provações, no meio das lutas, no meio das crises, no meio das dificuldades. Termos esperança na hora, Wilton, que está tudo errado, está tudo feio, aí nós temos que ter esperança. Então, veja só, versículo 3, capítulo 1, versos 3 diz o seguinte: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Ouça aqui. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Dá para dizer amém? Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma rápida introdução, um rápido comentário, para poder falar sobre esse tema nessa noite, esperança. Lá na segunda carta de Timóteo, Timóteo ainda naquela época era um moço, um jovem, um adolescente. Paulo era o pastor de Timóteo, era o conselheiro, era o mentor do jovem Timóteo. E há mais de 2000 anos atrás, preste atenção, naquele tempo, mais de 2000 anos atrás, Paulo, ele falava sobre os tempos derradeiros, os tempos finais. Ele falava do tempo em que iria acontecer muitas coisas surpreendentes que iriam trazer tristeza, iriam trazer vergonha, iriam gerar a ansiedade, a preocupação, uma sobrecarga sobre as pessoas. E Paulo, então, começava a dar, naquele tempo, um raio-x, talvez, dos tempos em que eu vivo, dos tempos que você vive, que nós estamos vivendo. E ele numerou para Timóteo algumas situações que iriam ocorrer e acontecer nos tempos finais. Por exemplo, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nos tempos derradeiros, os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. E não é assim, pastor Hélio Querino, pastor Vili, que acontece hoje, Fausto, em nossos dias? O homem é extremamente egoísta. Pensa mais nele do que no seu próximo, no seu semelhante. Uma outra situação que Paulo coloca com muita clareza e muita propriedade. Há 2000 anos atrás, Paulo falou isto. E hoje, pastor Mauro, os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão ouvindo, e a gente está num momento assim, crítico em relação ao assunto que eu vou falar aqui. Os homens nos tempos finais seriam, pastor Valdir, amantes do dinheiro. Amantes do dinheiro. O Lava Jato que explica isso aqui. Não é assim, doutor Ari? Tem muita gente famosa aqui em Pinhais, Piraquara. Por quê? Porque foram tão amantes do dinheiro que estão pagando um preço hoje. E interessante que há mais de 2000 anos, Paulo já via isso aqui, já estava prevenindo isso aqui, ele já estava dando o raio-x
do comportamento humano, do comportamento da pessoa, do comportamento das pessoas nesses últimos tempos. Uma outra coisa que Paulo falou a Timóteo: Timóteo, nos últimos tempos, os homens serão violentos. Violentos e agressivos. Isso aí que a gente está vendo. Para a gente resumir aqui, quando eu falo homens, homens e mulheres. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e separar uma coisa. Porque houve necessidade, Adriano, de se criar uma lei chamada Maria da Penha. Por quê? Porque o homem tornou-se violento e começou a bater nas mulheres, surrar as mulheres e matar mulheres. Foi necessário criar uma lei para dar um breque, para impedir a violência doméstica do homem em cima das mulheres. Isto aqui não é mérito só de pessoas que moram na favela. Não é só gente da favela, da periferia da cidade, que começa aqui. Mas tem gente abastada, gente da classe média, gente da classe alta, que comete uma violência sem precedente. E Paulo já prevenia Timóteo. Eu estou dando um raio-x. Agora, Paulo também frisou, deixou bem claro: os homens, nos últimos tempos, seriam, pastora Marilda, traidores. Irmã Neuza, será que alguém nunca na vida já tentou lhe puxar o tapete? Você que é um empregado, funcionário público, por exemplo, vida pública, será que você que está lá no teu cargo, na tua função, alguém já não teve de olho no teu cargo, ou não está de olho no teu cargo, e não está fazendo alguma coisa lá para te tirar da função, para ele entrar no teu lugar? A Bíblia fala. A Bíblia é impressionante. A Bíblia é simplesmente maravilhosa, porque tudo que a gente quer saber, ela nos responde. E aqui, um pouquinho para frente, os homens, disse Paulo, nos últimos tempos, seriam descontrolados, pastor Valdir. Descontrolados. Pessoas sem domínio próprio. Homens sem equilíbrio espiritual e sem equilíbrio emocional. Homens que seria quase impossível controlar essas pessoas. Homens que são piores do que animais irracionais. O homem age de uma maneira irracional. E aqui, irmãos, pessoas descontroladas. E pessoa descontrolada, ele está dando legalidade, está abrindo uma porta, abrindo um caminho para que a depressão pegue ele. A autoestima desce, o emocional desce, ele perde a alegria de viver, ele perde a alegria de trabalhar, perde a alegria e perde amor pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia. Aí a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Quando a pessoa cai, ele vem em cima e fecha o cadeado e amarra. Amarra a pessoa. Pois bem, irmãos, nesta noite eu estou falando isso aqui e quero fazer uma segunda colocação. Nós estamos, hoje é 30, não é? Vanderlei, hoje é 30. É 30 de março. Já estamos entrando no outro mês de abril. Mas vamos falar nessa semana. O que está desajustado hoje na tua vida? O que está fora de lugar hoje na tua vida? O que vai mal hoje na tua vida? Hoje. Aqui eu quero começar a falar sobre o tema esperança. O que está de errado? Olha, quando a gente vê vocês daqui, e os nossos olhos contemplaram essas 5 pessoas aqui se batizando nessa noite,
pastor Ângelo, a gente tem que dizer, como disse Davi, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Talvez você não tenha nem ideia quanto você vale diante dos olhos de Deus, o valor que você tem. A palavra de Deus diz que nós somos preciosos diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Lá em Mateus 11, 28 diz, Jesus dizendo, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão machucados, vocês que estão feridos, vocês que estão, perturbados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. E Ele está aqui nesta noite, no Espírito Santo, de braços abertos para te abençoar, de braços abertos para te receber, com o coração aberto para transformar esse teu coração vazio, te renovar com alegria, com a paz, com o óleo da alegria. Ele está aqui para te dizer, não temas e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu estou aqui para te abençoar, para te ajudar e para te fortalecer. Esse Deus tem que ser a minha prioridade, tem que ser a nossa prioridade. E é esse Deus que colocou no meu coração ontem e hoje o que vai mal na sua vida, o que está fora do lugar na sua vida, o que está desajustado na tua vida. E aqui, irmãos, eu numerei algumas coisas. Será que não é a crise financeira que te pegou? Será que é nas finanças que te pegou e está te incomodando? Uma outra situação, crise familiar. Crise familiar é uma outra complicação desastrosa, super complicada nesses últimos tempos. Olha aqui, que eu falei no primeiro culto, há uns 5, 6 anos atrás, como pastor, eu fui chamado para resolver um conflito familiar de um casal. Eu atendi esse casal. Eu fiquei impressionado porque esse casal, eles se amavam, se respeitavam mutuamente. Mas um belo dia, a esposa, com 50 anos, ela apaixonou-se por um rapaz de 32 anos, bem mais jovem do que ela. E num certo momento ela chegou para o marido e falou, não quero mais viver contigo. Quantos homens nós temos aqui nesse culto nessa noite? Os homens aí. Olha, uma grande quantidade. Com todo respeito. Mas, eu nunca tinha visto um homem, um marido, amar a esposa com tanta intensidade, com tanta força, como eu vi naquele homem. Ele quase desmaiou, caiu para trás, caiu o mundo para ele. Quando a esposa, não quero mais viver contigo porque eu estou apaixonado por outro rapazinho aí. E ele me chamou. Fui conversando. Um belo dia, ele ligou para mim, pastor, a minha esposa pegou, saiu de casa, me abandonou com os 2 filhos, os nossos 2 filhos, um casal de filhos, um menino e uma menina, e foi embora para um outro estado. Veja o que ele falou para mim. Pastor, eu quero que você me ajude. Falei para ele, mas em que eu posso te ajudar agora? A não ser com a minha oração. Pastor, eu quero que você vá lá aonde ela foi, naquele estado lá, na cidade dela,
vá lá e peça para ela voltar para mim. Irmão João, eu peguei, doutor Ari, doutor André, peguei a empresa Azul, aqui em Curitiba, no aeroporto, viajei até Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre, aliás, a minha ida de Curitiba a Porto Alegre foi um terror, porque veio tempestade, veio chuva, veio vendaval, veio pedra, tudo que tinha que acontecer, aconteceu, com aquele avião de hélice ainda, para ajudar. Cheguei lá em Porto Alegre, corri para o metrô, peguei o metrô e fui ainda 120 quilômetros para atender uma ovelha nossa aí. O marido desesperado. Meus irmãos, eu fiquei 4 horas com aquela senhora. 4 horas com aquela mulher. Depois de 4 horas, ela foi me ouvindo. Aí ela me deu uma resposta espetacular, que eu vou ficar bem velhinho, nunca vou esquecer. Ela falou assim, e ainda olhou bem para mim e falou assim, uma que eu nem gosto que me chama desse nome, os pastores aqui sabem. Olhou bem nos meus olhos e falou assim, reverendo. Tudo bem, mas eu não sou muito simpático. Reverendo, como que o senhor pode vir aqui na casa da minha mãe, pedir para mim voltar para aquele homem, usou essa expressão, para aquele homem, sendo que o meu coração, reverendo, já está no outro homem. Ainda bem que não tinha saído aquele cântico, está amarrado, viu? Me deu vontade de falar, está amarrado. Está amarrado. A semana passada, não foi? A semana passada, eu fiquei sabendo. Ela se divorciou, ela foi na juíza lá, Porto Alegre, conseguiu conversar com a juíza. O rapaz não queria dar divórcio de hipótese alguma, o marido amando aquela mulher lá, nunca vi coisa igual. Aí a juíza assinou o divórcio, ela casou com um menino de 32 anos, porque é um menino de 32 anos, casou, faz uns 4, 5 anos que estão casados. Agora, depois de 4, 5 anos, ela voltou à cena. Fazendo o que agora? Agora, Fausen, segundo ela descobriu que ela ama o primeiro marido, não ama mais o rapazinho. É o retrato, é o raio-x da família. E tudo isto aqui, crise moral, crise nacional. Olha o que está acontecendo com a nossa pátria, com o nosso povo, com a nossa gente. Tudo isto aqui, pastor Ângelo, são coisas negativas, coisas malignas, coisas ruins, que está tomando conta da mente, do coração, da alma, do interior das pessoas, e cria um espírito de incredulidade. Um espírito de incredulidade. E às vezes você pensa que Deus não te ouve mais, que Deus não te escuta mais. O exemplo da nossa irmãzinha que contou o testemunho dela aqui agora. Vem na casa de Deus, não acontece nada. O diabo pode soprar no teu ouvido que não acontece nada, mas o nosso Deus, Ele reina, o nosso Deus, Ele existe, o nosso Deus, Ele é presente, o nosso Deus está aqui conosco nesta noite, Ele está entre vocês, está comigo nesse altar, o nosso Deus é poderoso. Por isto, meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta é, por que eu tenho que ter esperança? Por que você tem que ter esperança? Por que eu tenho que ter esperança? Por que você tem que ter esperança? Quantas pessoas começam algo e ficam pela metade? Começam o casamento e terminam com o casamento, começam o trabalho e ficam pela metade?
não conclui nada. Por que você tem que ter esperança? E a palavra de Deus nos responde, para alcançarmos o que o nosso coração busca. Por que você entrou aqui nessa noite? Eu acredito que você não entrou aqui meramente para cumprir tabela, ou para cumprir horário. Não. Ou para ficar com a tua consciência tranquila. Você cumpriu, você é religioso, não é só assim, não. Você entrou aqui porque o teu coração busca alguma coisa, que a tua alma precisa de alguma coisa. Você sabe que você pode contar com o papai lá do céu, você pode saber que ele nos abençoa. Sabe o que é esperança ao pé da letra? A gente fala em esperança, a pessoa nem sabe o que é esperança. O conceito de esperança, olha aqui, esperança é o ato de esperar o que se deseja. Dá para dizer um amém? É o ato, a palavra de Deus diz, é o ato de esperar o que se deseja. O que o coração do Guilherme deseja? O que o teu coração deseja? Salmo 37:5 está aí falando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará pelo teu coração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Entrega os teus caminhos a Deus, confia nele, e ele tudo fará o que deseja o teu coração. Nunca esqueça isto. Esperança é o ato de esperar o que se deseja. Exemplo, Salmo 62. Pega a tua Bíblia, abra comigo. Salmo de Davi. Isso eu acho aqui. Salmo 62. São palavras de Davi. Olha aqui o que Davi fala. Eu não sei como tem gente nesse mundo afora que não entende isso aqui. Olha aqui, Salmo 62, versículo 5. 62:5 diz assim, somente em Deus eu encontro paz. Dá para dizer um amém? Marcelo, você que trouxe teu convidado hoje aí, olha aqui, o que Davi está dizendo. Somente em Deus eu encontro paz, e nele eu ponho a minha esperança. Dá para você aplaudir? Nele, em Deus, está a minha esperança em Deus, está nele. Olha aqui um conselho de Salomão, Provérbios capítulo 23, Provérbios 23, versículo 17, versículo 18, olha o que Salomão falou aqui, ele não falou muito diferente de Davi também, numa outra época, em outro tempo, Salomão aconselhando o povo da época dele, dizendo o seguinte, não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Não tenha inveja do homem sem Deus, o homem que prospera, o homem que consegue tudo o que quer na vida. E aquele que está aqui atrás, que é de Deus, ele não consegue decolar tanto como decola o ímpio lá. Salomão está dizendo, não fique com inveja. Procure tão somente obedecer os mandamentos de Deus, porque você vai ter um futuro brilhante pela frente. E porque em Deus está a tua esperança. Deixe a turma caminhar. Olha quanta gente famosa aqui em Curitiba agora, tudo preso. Mas nós estamos aqui livres pela graça do Senhor nosso Deus. Vamos aplaudir a bondade e a misericórdia de Deus mais uma vez. E aí, irmãos, um pouquinho para frente, abra sua Bíblia. Já estou concluindo aqui. Vamos abrir a palavra de Deus
no livro de Romanos, no capítulo 4 de Romanos. O apóstolo São Paulo, aqui em Romanos 4, ele dando um testemunho de Abraão. Paulo testemunhando de Abraão, lá no começo do mundo, lá atrás. Romanos 4, 17 e 18. Paulo dizendo para a igreja de Roma: Deus o chamou para ser pai das nações. Paulo dizendo para os romanos: pessoal, Deus chamou Abraão para ser pai das nações. Abraão cria que Deus dá vida aos mortos. Abraão cria que Deus dava vida aos mortos. Isto é fé. Tudo é possível ao que crê. E aqui eu quero abrir um parênteses e te perguntar aqui: será que não tem alguma coisa já morta no teu inconsciente aí? Será que já não tem alguma coisa morta no teu coração, no teu espírito, na tua alma, no teu interior? Será que os teus sonhos, que você tanto desejava, já não estão sepultados, enterrados? Talvez sim. E se estiverem enterrados, Deus, Ele ressuscita os nossos sonhos. Ele é poderoso, Ele é sobrenatural. E aí, Paulo dizendo, dando testemunho de Abraão, dizendo: olha, e Deus chama à existência o que não existe. Aquilo que não existe, quando ouve a voz poderosa, onipotente do Senhor nosso Deus, as coisas começam a acontecer. E nesta noite, não seja cético, não seja incrédulo, mas procure abrir os teus olhos espirituais e diga para Deus aqui: Deus, eu preciso que a minha família mude. Deus, eu preciso que a minha vida financeira mude. Deus, eu preciso que o meu trabalho, a minha empresa, o meu comércio, o meu dia a dia mude. Deus, eu não quero viver correndo atrás de bênção aí, aqui, lá, colar, mas eu quero que as tuas bênçãos corram atrás da minha vida. Diga assim para o nosso Deus nessa noite. Isto é fé. Você tem que ter fé e certeza e confiança no Deus que nós anunciamos, no Deus que nós pregamos nesta noite. E olhe, e Paulo testemunhando de Abraão, dizendo: ele, Abraão, confiou em Deus e não olhou para trás.